Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Nós estamos no capítulo Distribuição dos nutrientes pelo corpo. Começamos falando sobre o sistema cardiovascular e as suas estruturas, o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Vimos o que forma o nosso sangue e agora vamos falar sobre o nosso coração. Quando nós falamos em sistema cardiovascular, imediatamente vem à nossa cabeça o nosso coração, como sendo o principal órgão do sistema cardiovascular. O coração é o órgão responsável por bombear o sangue pelos vasos sanguíneos para que ele circule por todo o corpo, distribuindo nutrientes e recolhendo resíduos. Então veja bem, ele bombeia o sangue, mandando pelos vasos sanguíneos e o nosso sangue, como nós vimos, ele vai distribuindo os nutrientes e também vai recolhendo. Quando acontece no caso da troca de gases, ele vai distribuindo o gás oxigênio e também depois auxilia no processo de mandar para fora o gás carbônico, certo? O coração é formado por 4 cavidades, 2 superiores, chamadas de átrios, e 2 inferiores, chamadas de ventrículos. Observe a imagem ao lado. Acompanhe aí a mãozinha do meu mouse, mostrando para vocês. A parte de cima do nosso coração, temos aqui essas 2 porções, que são os átrios. Na parte de baixo, essas outras 2 porções, em uma cor um pouquinho mais clara, são os ventrículos. Então, é como se o nosso coração estivesse separado ao meio, tá? Para vocês compreenderem. A parte de cima, os átrios, e na parte de baixo, os ventrículos. Vamos continuar. O sangue entra e sai do coração por meio de vasos sanguíneos. O movimento de relaxamento das cavidades permite a elas que se encham de sangue e o movimento de contração faz com que o sangue seja enviado para outro local, que pode ser o próprio coração ou mesmo outras partes do corpo. Esse movimento de relaxamento e contração fazem com que o coração seja comparado a uma bomba. Então, um movimento lá, imagina a nossa mão aqui, ó, fecha e abre, fecha e abre. Então, ó, contrai, relaxa, certo? Quando ele está relaxado, ou seja, quando a nossa mão está aberta, permite que o coração se encha de sangue. Quando ele contrai, ele está fazendo com que o sangue seja enviado para outro local. Então, ele contraiu, mandou o sangue para outros locais. Também o próprio coração. Abriu, o sangue entrou. Fechou, o coração saiu. Como se fosse, imagina aqui, apertei o coração, o sangue saiu. Relaxei, o sangue entrou, certo? Os vasos sanguíneos. Vamos falar então sobre os nossos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são tubos por onde o sangue circula entre o coração e outras partes do corpo. De acordo com a espessura, há basicamente 5 tipos principais de vasos sanguíneos. Então, nós temos lá as veias, as vênulas, os capilares, as arteríolas e as artérias. Então, veja bem, são 5 nomes diferentes. Vênulas, veias, capilares, arteríolas e artérias. Olha lá o desenho aqui ao lado mostrando todos esses 5 tipos. Vamos ver aqui. As veias
conduzem o sangue do corpo de volta ao coração. Então, ela está levando o sangue que está circulando pelo nosso corpo de volta para o coração. Lembra do movimento de relaxamento e contração? Então, quando ele relaxa, ele está recebendo sangue. Quando ele contrai, ele está mandando sangue. Elas se dividem em vasos menores, chamados de vênulas. Então, nós temos as veias e aí ela vai se dividindo em vênulas, os quais, por sua vez, se dividem em vasos ainda mais finos, chamados de capilares. Então, pensa que o vaso sanguíneo nosso bem fininhos é como se a gente pensasse no fio de cabelo, capilar, de fininho, ó, de cabelo, tá bom? É nos capilares que ocorrem as trocas gasosas entre as células e o sangue. Os capilares se unem para formar vasos chamados de arteríolas, que se unem para formar as artérias. Então vejam que é tudo interligado, certo, pessoal? Vai ramificando para formar outros, tá? E vão formando menores, que vai se agrupando, formando um outro maior, ok? As artérias são vasos com paredes mais espessas do que as das veias, porque é por meio delas que o sangue sai sob alta pressão do coração. Então lembra que eu falei que quando o coração faz o movimento de contração e relaxamento, quando ele faz essa contração, imagina como você apertasse a sua mão, ó, bem forte. E nessa hora que você apertou bem forte, ele fez muita pressão e mandou o sangue para o corpo. Imagina uma bexiguinha cheia de água, tá bom? Tá na sua mão. Quando você aperta bem forte, elas estão abertas, né? Claro. O que vai acontecer com a água que está ali dentro? Vai sair toda, não é? Ou dependendo, vai até estourar. Mas nós estamos falando aqui uma que está aberta, não fizemos nozinho, enchemos de água e aí a gente fez um movimento de apertar. A água saiu com força de dentro da bexiga. É isso que acontece com o nosso sangue quando sai do coração. Vamos agora ver um pouquinho sobre a circulação do sangue. O sangue faz dois percursos principais no corpo. Então, olha lá, não é um movimento, né? Ele faz um movimento de desce, sobe, vai para o coração. Então, vamos ver aqui como que é. Um do coração para os pulmões e dos pulmões de volta para o coração, chamado de pequena circulação. Então, olha lá, o sangue sai do nosso coração, olha aqui o nosso coração no desenho, acompanha com a mãozinha do mouse aqui. O sangue sai do coração e vai para os nossos pulmões que estão aqui, ok? Que é como se o nosso pulmão ficasse mais ou menos atrás do nosso coração na formação do corpo. Então, o sangue sai daqui, vai para o pulmão, a gente chama de pequena circulação. Ó, saiu, veio para o pulmão, ok? Pequena circulação. O outro, quando sai do coração para todo, ó, aqui é o azulzinho aqui, saiu do o vermelho, saiu do coração e foi para todo o nosso corpo, chamado de grande circulação. Então, olha lá, o sangue saiu do coração e foi para todo o nosso corpo, passou aqui pelo cérebro, ok? E aí, ele faz o movimento de ir e vir. Então, aqui nós estamos falando da grande circulação. Então, vamos lá retomar. O nosso corpo tem duas, a pequena circulação e a grande circulação. A pequena é aquela que o sangue sai do coração para os pulmões e vice-versa, do pulmão para o coração. Já a grande circulação, o sangue, o sangue sai de todo o corpo e do corpo para o coração. Então, sai do coração, vai por todo o nosso corpo, cérebro e volta para o coração, certo?
Enquanto circula pelo corpo, o sangue exerce pressão nas paredes internas das artérias de diferentes formas. Essa diferença é medida pela pressão arterial, que também é um indicador de saúde. Então lembra que a professora falou, nós imagina uma bexiguinha, quanto mais força você exerce, mais pressão, a água vai sair de dentro dessa bexiga, certo? E o nosso coração tem uma forma mais saudável de funcionar, de acordo com o tamanho das pessoas, né? Uma criança com um adulto, nós temos lá a pressão que exerce para pôr essa água para fora. Mas também existem aquelas pessoas que têm algumas doenças que podem ser indicadas assim, que é a questão da pressão alta. Já ouviram falar em pessoas que têm pressão alta? É quando mais ou menos o nosso coração exerce uma força muito maior para que o sangue circule por toda a nossa veia e essa pressão fica lá circulando dentro de nossos vasos sanguíneos, sempre de uma forma alta. Aí nós chamamos de pressão arterial. Ela pode ser alta, como também tem pessoas que têm a pressão baixa, certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui na aula de hoje e nos veremos em breve para mais uma aula de ciências. Obrigada pela sua atenção, um beijo carinhoso da Prof. Ju e cuidem-se! Tchau!